A paz do Senhor, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de mais uma noite estarmos reunidos, mesmo que distante, para lermos uma porção da palavra do Senhor, ouvirmos a voz do Senhor nessa noite. E eu quero te convidar, você, onde você estiver, você fechar os seus olhos. Nós vamos estar elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de falarmos da Tua palavra, Senhor, de entendermos a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fale a cada coração, aonde o alcance da minha voz chegar, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando, Deus, a Tua palavra em cada coração, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Então, Deus, que no nome de Jesus, cada um de nós possamos receber uma porção do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, você abrir sua Bíblia no livro de Atos 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, ou melhor, do versículo 1 ao versículo 6, amém? Atos 9, de 1 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor: a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém. Queridos, essa é uma palavra muito conhecida de mim, de você, e nós já ouvimos essa palavra em alguns momentos, mas foi ela que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração para estar falando nessa noite. Nós sabemos que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas e com o intuito, com o foco, de que as pessoas soubessem mesmo o quanto a fé cristã tinha se espalhado pelos confins da terra. E quando a gente lê esse texto de Saulo, tem alguns pontos aqui que o Espírito trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Saulo, nós sabemos que era um homem que perseguia os cristãos, que tinha como meta, que tinha como foco prender, acusar, matar os cristãos. Só que no momento da vida dele, o qual, como nós acabamos de ler, que ele faz toda uma preparação, pede cartas para que ele pudesse, ao sumo sacerdote, para que ele pudesse ir para Jerusalém. O que ele faz? Ele se prepara todo, ele se arruma todo, arquiteta tudo para um foco, para uma coisa. Só que a primeira coisa que o Espírito traz ao meu coração e ao seu coração, como diz lá em Provérbios 16, 18, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Muitas vezes nós planejamos, nós arquitetamos as coisas, só que nós nos esquecemos de perguntar ao Senhor se é propósito dele, se é vontade dele que aquilo aconteça na nossa vida.
Na vida de Saulo não foi diferente. Ele pediu cartas ao sumo sacerdote para que ele pudesse estar indo, só que ele, como não era convertido, como ele não tinha se encontrado ainda com o Senhor, ele não poderia fazer isso, porque como ele ia fazer uma coisa que ele não sabe, que ele não sabia? E o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração, e eu espero que traga ao seu também, que como diz Provérbios, muitas vezes nós, seres humanos, fazemos várias preparações, vários planos, mas nós nos esquecemos de perguntar ao Senhor se é isso que Ele quer para a minha vida, se é isso que Ele quer para a sua vida. É a primeira coisa que o Espírito fala conosco. Às vezes você se prepara, se planeja, mas você perguntou ao Senhor se é isso que Ele tem para você? Se é isso que Ele quer para você? Por mais simples que sejam as suas decisões, você tem perguntado ao Senhor se é isso que Ele tem para a sua vida? Quando a gente vê a vida de Saulo, antes de se tornar Paulo, nós vamos ver tantas coisas que ele fazia, porque ele ainda não tinha se encontrado com a verdade. Mas só que naquele caminho, ele se encontra com um Senhor, que diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí cai uma pergunta para mim e para você: como ele sabia que era um Senhor? Não tinha ninguém para ele ver. Ele foi impactado por uma luz. Ele e as pessoas que estavam ao seu redor foram impactados por uma luz que deixou as pessoas que estavam perto dele impactadas, paralisadas, sem saber o que fazer. Assim como impactou a vida de Saulo também. Quem és tu, Senhor? Quando ele diz quem és tu, Senhor, isso significa para mim e para você que a voz do Senhor, ela é perceptível. Ela é uma voz que não confunde. Você sabe exatamente se é o Senhor quem está falando com você ou se não é Ele que está falando com você. Quando Saulo diz, quem és tu, Senhor? Ele começa a ter um encontro ali naquele momento com a verdade. Uma verdade que vai libertar a vida dele. Como nós lemos em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade encontrou Saulo naquele momento. Ele foi impactado por uma voz. Ele não conseguia ver ninguém, mas ele foi impactado por uma voz. A voz da verdade. A voz do Senhor, que a partir daquele momento seria o Senhor da vida de Saulo. E ele foi impactado. E eu te pergunto, essa voz tem te impactado? Você tem conseguido discernir a voz do Senhor? Porque ela é inconfundível. Você não confunde se é a voz de Deus ou se não é a voz dele. Às vezes nós falamos assim, eu tenho dúvida se é a voz de Deus ou se é a minha própria voz. Não, querido, quando é Deus que fala, nós não temos dúvida. Nós não ficamos confusos. Que quando Deus fala, nós entendemos, nós temos a percepção, sabemos que é Ele que está falando, não há dúvida. Saulo ainda não conhecia essa verdade, mas essa verdade o encontrou naquele caminho. E é isso que o Espírito fala para mim e para você. Às vezes nós vamos planejar muitas coisas, vamos querer percorrer um caminho, mas na metade desse caminho, ou antes da metade, em algum momento desse caminho, a verdade nos encontra. E aí nós vamos precisar rever tudo que nós estávamos fazendo. E eu sei que eu estou falando para pessoas, para crentes que já conheceram essa verdade, que já conhecem essa verdade. Só que às vezes, como seres humanos, nós vamos traçando caminhos e nós não percebemos se nós estamos dentro ou fora da vontade de Deus.
E assim como essa verdade impactou a vida de Saulo, que essa verdade continue impactando a sua vida. E que você entenda, consiga discernir a voz do Senhor para a sua vida. Nesse momento em que nós estamos vivendo, que às vezes é necessário tomar algumas decisões e que você pode ficar em dúvida o que fazer, pergunte ao Senhor. Ele vai te responder, Ele vai me responder. Essa verdade vai impactar a nossa vida e a gente vai viver de acordo com o que Ele quer e não de acordo com o que nós queremos viver. Saulo vivia uma vida totalmente fora do que Deus tinha planejado para a vida dele. E aí nós lembramos do versículo que diz que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E desde o ventre da mãe dele, ele já havia sido escolhido por Deus para fazer uma grande obra. E nesse momento aqui, a verdade se encontra com ele, na vida dele. E aí ele precisa começar a viver de acordo com o que o Senhor quer e não de acordo com o que ele quer. E essa verdade é muito profunda na nossa vida. Obediência. Como que nós vamos obedecer a uma voz? Como nós vamos obedecer a essa verdade se nós não tivermos intimidade com essa verdade? Eu e você precisamos ter intimidade com o Senhor. Às vezes o Senhor ele vai nos surpreender, porque olhe bem a vida de Saulo antes da sua conversão. Qualquer ser humano, qualquer pessoa naquele momento poderia se perguntar: mas o Senhor escolheu Saulo para um propósito? Olha o que esse homem faz, olha como que ele vive, olha como que ele persegue os crentes, e o Senhor escolheu justamente ele. O Senhor, ele nos surpreende. E quem sou eu, ou quem é você, para ficar duvidando, para ficar perguntando se o Senhor pode ou não usar determinada pessoa? O Senhor, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. Nesse momento aqui, quando o Senhor responde para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Depois dessa frase, depois dessa afirmação, a vida de Saulo começou a mudar. Ele ficou cego, ele ficou sem comer por alguns dias, porque a cegueira dele ficou naquele momento, porque até aquele momento ele verdadeiramente estava cego. Cego nas suas atitudes, nas decisões que ele tomava, ele estava cego. Ele não sabia ainda qual era o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Então, para ele tinha que ficar ali, tinha que fazer o que ele fazia: matar, perseguir. É o que ele fazia, e ele achava que aquilo era o certo, que era uma verdade na vida dele. E não era. Nós sabemos que não era uma verdade. Mas quando a verdade o libertou, ele começou a perceber o que o Senhor tinha para a vida dele. E aí nós vamos ver nos versículos mais abaixo, quando o Senhor, no versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. E Ananias responde assim: Senhor, ouvindo muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. E aí o Senhor responde: Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, nesse momento aqui, ele tem um conflito. Como que o Senhor pode me mandar ir ao encontro de um homem que pode até mesmo me matar? Porque é isso que ele faz. Persegue, mata, prende. E o Senhor está me mandando aí ao encontro desse homem. Ananias entra no quê? No conflito. Senhor, como assim? O Senhor tem um plano para a vida desse homem? Olha o que esse homem faz. E aí o Espírito fala para mim e para você: quem somos nós para desobedecer uma ordem do Senhor? Quem somos nós para questionar alguma ordem do Senhor? Ananias questionou, que o homem natural como eu e você duvidou de que algo poderia acontecer, mas ele foi e ele foi obedecer a voz do Senhor. Nós não vemos aqui em momento algum Ananias duvidar que era a voz do Senhor que estava conduzindo a ele. Tanto é que ele pergunta: Senhor, esse homem está aqui com autorização para acabar com a gente, e o Senhor vai me mandar ir ao encontro desse homem? Ele não tinha dúvida que era a voz do Senhor. Em momento algum ele duvidou que era o Senhor que estava falando com ele, e ele obedece à voz do Senhor. Até porque o Senhor diz para ele: vai, que esse homem é para mim um instrumento escolhido. Ó querido, como nós precisamos entender essa palavra. Palavra do céu para a minha vida e para a sua. A gente precisa tirar os rótulos, os estereótipos da nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente acha de quem deve ser ou não ser usado por Deus. Deus vai usar quem Ele quer, querido, e a gente precisa entender isso. Deus vai moldar, Deus vai tratar, Deus vai trabalhar e vai colocar o vaso de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a vontade do vaso. Precisamos entender o propósito do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Se o Senhor te mandar, você tem certeza que é a voz dEle? Vá. Tem certeza? Faz. Tem certeza? Executa. Mas não desobedeça a voz do Senhor. E nem questione ao Senhor quem que Ele está usando ou deixando de usar. O Senhor escolhe e Ele trabalha na vida de quem Ele quer usar para que seja usado de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Nós lembramos de Jonas. O que Jonas fez? Ah, Senhor, eu não vou para aquele lugar não vou para lá não. Fazer o que em Nínive? Aquelas pessoas daquele jeito, eu não quero pregar, eu não vou. E aí ele tenta fugir da presença do Senhor e ele escolhe o caminho mais difícil. E adiantou ele escolher o caminho mais difícil? De um jeito ou do outro, ele teve que retornar e cumprir os propósitos do Senhor, que era usar a vida dele naquele lugar. Ele tentou ir pelo caminho mais difícil e teve que voltar. E eu e você, estamos escolhendo desobedecer ou obedecer ao Senhor? Estamos escolhendo ir pelo caminho planejado pelo Senhor ou estamos escolhendo ir pelo caminho que nós achamos que é o certo da gente percorrer? Tempos difíceis, tempos de muita confusão, de muitas indecisões, mas um tempo em que nós sabemos que não está fora do controle do Senhor. E você pode não estar se reunindo, nós, não estamos nos reunindo como igreja do Senhor, como um corpo, mas aonde você está, você faz parte desse corpo. E você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem ido pelo caminho que o Senhor sonhou e planejou para você? Você tem conseguido falar dessa verdade? Essa verdade que mudou a vida de Saulo, mudou tanto que mudou até seu nome,
porque o Senhor queria para ele que ele fosse um novo homem. Então até o seu nome foi mudado. Tudo na vida dele foi mudado, porque ele conheceu uma verdade que liberta, uma verdade que o encheu do Espírito Santo, como diz aqui no versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Ah, querido, o Espírito Santo encheu a vida de Saulo, encheu a vida dele, e aquelas escamas que o faziam ficar cego caíram dos seus olhos. E o Espírito fala no meu coração e o seu: quantos nesse tempo estão com escama nos olhos? Quantos nesse tempo não estão conseguindo enxergar o que o Espírito está dizendo para a igreja? Volte-se para mim, obedece a minha voz, faça a minha vontade nesse tempo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Precisamos pedir ao Senhor, irmãos, que tire essas escamas dos nossos olhos. Às vezes nós lemos esse texto e nós vamos achar que precisou acontecer isso na vida de Saulo para ele se converter, se encontrar com a verdade e a verdade libertar a vida dele. E a verdade libertou a vida dele. E ele voltou a enxergar fisicamente. Mas espiritualmente ele também precisava enxergar diferente. Ele ficou fisicamente cego porque era um plano do Senhor para a sua conversão. E quando as escamas caem dos seus olhos, sai junto também a cegueira espiritual. E ele começa a enxergar as coisas à maneira de Deus. Ó, querido, como nós precisamos pedir ao Senhor que tire dos nossos olhos as escamas que têm nos cegados. A verdade que a gente acha que muitas vezes ela é absoluta e não escuta o que o outro está dizendo. Nós somos um corpo e precisamos estar inteirados, cada um naquilo que o Senhor, que o Espírito Santo colocou nas suas mãos para fazer. Só que existem escamas que estão na minha visão e na sua, que precisam cair no nome de Jesus e nós andarmos no caminho que o Senhor sonhou para a sua igreja. Precisamos pedir ao Senhor que aquilo que tem atrapalhado o crescimento da obra saia da nossa vida, que aquilo que tem impedido tratar, o trabalhar do Senhor saia, que nós possamos ver da maneira de Deus e não da nossa maneira. Na vida de Saulo aconteceu exatamente isso. Mudou a vida dele, ele se encontrou com a verdade que libertou a vida dele. E no livro de Atos nós vamos ver relatos disso, de que como a palavra do Senhor chegou até os confins da terra, da maneira que o Senhor queria usar cada um. E como o Senhor quer te usar, como o Senhor quer me usar, seja por uma gravação, como nesse momento nós estamos, seja presencialmente, seja no seu serviço, seja na sua casa, aonde você estiver, como que o Espírito Santo de Deus quer te usar? Você já entendeu isso? Você já foi impactado por isso? Você tem pedido ao Senhor: Senhor, me ajuda a viver a verdade, me ajuda a viver da forma que o Senhor quer, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem bloqueado a ação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que nessa noite a palavra do Senhor impacte mesmo a sua vida, que você seja impactado por essa palavra e que você peça ao Senhor que Ele tire da sua vista, das suas vistas, as escamas que têm te deixado cego espiritualmente.
E que nessa noite essas escamas caiam dos seus olhos. E que você volte a ver, que você volte a sonhar, que você volte a viver da forma que o Senhor sonhou para a sua vida. Porque essa verdade te libertou, essa verdade está na tua vida. E essa verdade continuará completando a obra que Ele tem na sua vida, que Ele tem na sua família. E aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus te conduza, te mostre mesmo o que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nós estamos, mesmo distante, Pai, reunidos enquanto igreja do Senhor, tentando, Deus mesmo, permanecer de pé, buscando mesmo essa verdade para a nossa vida, Deus, para que ela possa ser impactada, Senhor, na vida dos que estão perto de nós. Ó Espírito Santo de Deus, que aonde os meus irmãos estiverem, que essa palavra os encontre, Deus. E se há alguma coisa, Senhor, que está fora da Tua vontade, Deus, que o Senhor vá mudando o cativeiro. Deus vai tirando da caverna aqueles que têm entrado na caverna e estão achando que não vão conseguir sair. Deus vai mudando história de famílias. Deus vai tirando tudo aquilo que tem nos impedido de ter comunhão com os outros e de ter intimidade com o Senhor. Deus tira mesmo dos nossos olhos as escamas, Senhor, que tem nos cegado. Ó Senhor, nos ajude a ver um novo tempo, um novo momento que o Senhor tem para a sua igreja. E que nós possamos, Senhor, tomar posse mesmo disso e viver a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós, que o Senhor planejou para cada um de nós. Ó Espírito Santo, nos encontre nessa noite e muda, Senhor, a história. Muda, Senhor, a história. Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Permaneça conosco. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que o Espírito Santo de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aleluia.